Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Em nome de Jesus, hoje eu estou aqui com um amigo, né, e oficial da nossa igreja lá, diácono Rodigelson. O Rodigelson esteve com a gente lá na cidade de Teófilo Otoni, ele com a esposa dele. Uma viagem, em um tempo que o pastor Osíris queria treinar alguns irmãos aqui da igreja, né? E aí nós fizemos uma amizade aí de mais ou menos uns 10 a 12 anos. E, para a glória de Deus, nós estamos aqui hoje na igreja em Campos dos Goitacazes. Eu vou deixar o Rodigelson se apresentar aí, né, para que você possa conhecer. Embora tenha umas igrejas nossas aí que nunca viu o Rodigelson pessoalmente, mas conhece o bonequinho, né? Tá certo? Fica à vontade aí. Então, a paz do Senhor para todos os ouvintes que acompanham esse pequeno vídeo que está sendo feito. O que eu tenho de lembrança daquele momento de treinamento na cidade de Teófilo Otoni, na verdade foi um marco, não só para a minha vida, quanto para minha esposa, e acredito que se estendeu até para a minha família, aquele momento que nós tivemos naquela cidade, naquele ano, porque até hoje é contado, como foi dito aqui pelo pastor, é contado a história de um nome, de um personagem, que agora você tem a oportunidade de saber quem é o Rodigelson, que ficou famoso em Teófilo Otoni. Mas é interessante essa história que, por último agora, não foi até contado aqui na Congregacional de Campos, Santa Rosa, e nem para o pastor André, mas até a minha família ficou sabendo desse vídeo e com certeza sabia que era eu. Outra novidade para vocês também, que esse nome foi inventado pelo meu pai. Você pode procurar no Google aí, você não vai achar Rodigelson. Então, quando você ouvir falar desse nome, agora você já conhece quem é a pessoa que o personagem foi montado em cima. Mas fora essa experiência, uma coisa que eu tenho forte de lembrança naquele lugar era a realidade também de Campos hoje, que a gente encontrou em outro lugar, onde na nossa partida algumas pessoas até perguntavam por que ir e para que ir, e no momento nós não tínhamos resposta, mas quando nós chegamos na cidade de Teófilo Otoni, como se o Espírito bradasse nos nossos corações o porquê. E até um questionamento, esse debate que estamos tendo, breve debate aqui, não foi combinado. Foi o fato de eu vir até a casa do pastor e calhou da gente começar a gravar, mas eu estava até em um assunto... É um vídeo teste, né? Isso, e teste de fogo esse. Eu estava em casa em um assunto que me fez lembrar também, e cabe para esse assunto que nós vamos levantar aqui, sobre esse treininho missionário que foi a nossa ida para Teófilo Otoni, que nem sempre, um assunto que eu estava estudando em casa agora, nem sempre o que dá certo quer dizer que tem Deus nisso. Nem sempre o que está dando certo quer dizer que é porque Deus está no negócio. E eu estava lendo sobre a história de Moisés conduzindo o povo à terra prometida, e o povo sobre Moisés e trazendo pressão sobre a vida de Moisés, reclamando que estava com sede e comentando que se seria possível acontecer isso, deles sair de uma terra onde mal ou bem tinha água, tinha comida, para morrer no deserto de sede. Aí na primeira vez o Senhor dá aqui uma ordem a Moisés para que Moisés tocasse na rocha. E Moisés faz como o Senhor pediu no momento. E depois o povo reclama na mesma situação com sede. E Moisés recebe a ordem do Senhor também para falar à rocha. Só que ele, sobre a pressão do povo, ele fere a rocha por causa da pressão do povo. E me chamou a atenção que, sobre a pressão do povo, ele fere a rocha e o milagre continua acontecendo. Sai água, o povo sacia a sede, mas o agravante nisso é
que sob a pressão ele não obedeceu à ordem do Senhor na íntegra, que era simplesmente falar a rocha. Só que ele só vai ver fruto daquela desobediência sob pressão mais à frente. E é o problema da igreja atual. Muitas das vezes, as igrejas estão movidas de certas ações que, ao olhar exterior das pessoas, as pessoas que estão de fora, acham que está dando certo, a igreja é próspera, a igreja é cheia de membros, a igreja tem pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas a questão é, está dando certo, mas o Senhor está? Porque nem tudo que dá certo quer dizer que o Senhor está. Isso pode ser na vida secular. Você vive uma vida promíscua, você vive uma vida alterando documentações, falsificando documentações e tendo lucro sobre isso. E aparentemente você mostra um exterior para as pessoas que estão de fora que você está bem sucedido. Tem os carros do ano, tem uma conta robusta em dinheiros, mas não quer dizer que isso está dando certo, que é o certo. E no mundo espiritual e na vida no evangelho, na nossa caminhada, isso é mais latente ainda. A gente tem que ter o discernimento de se o Senhor está aprovando, se o Senhor está... Porque o sucesso não quer dizer números, como as igrejas do século XXI têm pregado. O sucesso está em o Senhor se fazer presente e o Senhor estiver confirmando a obra das nossas mãos. Porque tudo isso vai ser nos cobrado naquele grande dia. É interessante que você falou aí sobre Moisés, né, quando ele bate na rocha, e eu estava lendo um livro, a Bíblia que Jesus lia, e ele vem narrando uma história, um fato interessante, porque às vezes nós vemos algumas ações, né, as pessoas tomando algumas ações, e há um contexto dentro daquelas ações. Você vê que o povo estava ali, congregando contra Moisés. Esse narrador do livro ele vai trazendo o seguinte, que a Miriam, a irmã de Moisés, ela tinha morrido. E quem era Miriam? Miriam era como uma mãe para Moisés, né? Você vai ver que quando Faraó mandou matar as crianças, né? Miriam quem foge com a criança, quem arruma tudo certinho, que coloca no rio Nilo, que põe lá no cestinho, põe no rio Nilo, que acompanha, vai acompanhando o cestinho, né? Depois ele vai para a casa de Faraó e ela intermedia aquela questão para que a própria mãe pudesse amamentar. Então, o narrador vem trazendo uma história que o coração de Moisés estava bem fragilizado naquele momento e tinha também a pressão do povo, né? Um povo que lá no deserto se mostrou muito duro com Moisés, querendo respostas breves e tal, e aí meio que num momento de explosão, né, que é aquela explosão humana, aquele sentimento humano de tanta coisa, o povo congrega contra Moisés, né, e Moisés acaba ferindo a rocha ali por causa do mesmo povo que ele estava defendendo lá no capítulo 32 ou 34 do Êxodo. É muito interessante isso. E você falou uma coisa interessante também aí, o Rodigelson, sobre as pessoas que às vezes parece que as coisas estão dando tudo certo, né? E aí, como está dando tudo certo, não observam as coisas, né? Nada ao seu redor. Ontem na lição, no finalzinho da lição de Abacuque que nós tivemos ali na igreja, foi falado um finalzinho, uma frase dizendo para a igreja despertar, tomar cuidado. Pessoas que às vezes querem fazer negócios dando manta nos outros, né? Passando a perna nas pessoas. A que custo está vindo os benefícios, né? Então tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Hoje estamos vivendo um evangelho tão complicado que quase que não se fala mais de salvação, né? Do Cristo que morreu na cruz, do Jesus que voltará. É claro que não podemos generalizar, porque há muitas pessoas, ainda há muitas igrejas, há muitos remanescentes fazendo assim.
mas uma maioria, uma massa grande de pessoas estão preocupadas no que elas vão conquistar aqui, né? E aí o Evangelho, na verdade, ela aponta para a cruz. O Evangelho aponta para a cruz, sofrimento. Cruz é sofrimento, mas aponta para Cristo também, que traz a libertação para as nossas vidas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu quero fazer uma pergunta aí para o nosso amigo Rodigelson, para depois, é um vídeo de ensaio, né? Você nasceu no lar evangélico ou se converteu depois? E como se deu a sua conversão? E já vou aproveitar nessa pergunta, a congregacional aqui do Parque Santa Rosa é o único ministério que você conheceu servindo ao Senhor, ou você passou por outro ministério? Então, respondendo a primeira, infelizmente não nasci no lar evangélico, ao contrário, professávamos outra fé. A minha família, até uns anos atrás, era tudo do candomblé ainda, e foi nesse meio que nasci, acreditando que a gente servia um verdadeiro Deus e acreditando que a gente estava no certo. Mas uma coisa muito forte e interessante sobre a conversão foi que eu começava a ver e fazia uma comparação do tratamento do que é quando você se converte a Cristo e quando eu achava que estava no caminho certo. Quando eu me converti, a primeira mensagem que eu começava a ouvir era que Cristo me aceitava como eu estava, mas que no decorrer do tempo Ele mesmo ia trabalhando em mim e eu não poderia permanecer como estava. E os pronomes que me davam e a forma que me tratava. Cristo me chamava de filho. E lá no candomblé eu era tido como cavalo. E isso começou a trabalhar no meu coração no sentido de por que um tratamento assim, sendo que foi me ensinado que tudo que fazia, os rituais, as oferendas, era feita para um Deus amoroso, entre aspas se dizendo. Mas aí eu começava a ver que esse Deus amoroso, ele me pedia o meu tudo e não me dava nada, e acreditava que se estava fazendo certo. Tenho uma lembrança muito clara, eu com 13 anos de idade, haja visto que eu me converti com 16 para 17 anos. E já respondendo, dando continuidade, já respondendo a outra pergunta, me converti, primeiramente fui na Batista, aceitei Jesus na Batista, aqui em Campos, Batista de Custodópolis, que é um bairro próximo aqui de Santa Rosa. Só que eu me converti e logo quando eu me converti, pouco tempo depois, eu fui batizado com o Espírito Santo. E na Batista, muito rígida nesse sentido, não dizendo que eles estão errados, depois, ao passar do tempo, fiquei amigo dessa igreja até hoje, tenho a oportunidade de conversar, de quando dar, de ir lá visitar os irmãos. Mas aí os cultos começou a tomar uma proporção diferente para mim, porque eu achava que eu estava no lugar errado, porque o Espírito Santo me tomava e eu queria falar em mistério e já aconteceu de eu falar e as pessoas olharem de lado, eu comecei a me sentir constrangido, como se eu estivesse no lugar errado. Só que isso foi ruim de momento que, em vez de eu procurar uma igreja que aceitasse o batismo com o Espírito Santo, entendesse dessa forma, eu tive um desvio rápido, logo de conversão tive um desvio rápido. Nesse desvio rápido, se eu desviasse e logo voltasse para o evangelho verdadeiro, dava valia. Eu desviei e voltei de novo a ser o cavalo do candomblé. Só que isso trouxe uma confusão. Foi uma regressão, né? Você regrediu. Isso trouxe uma confusão na minha mente, porque eu tinha experimentado
algo maravilhoso da parte de Deus, e essa regressão trouxe essa confusão. Mas eu me lembro que, agora eu entendendo que tinha um propósito de Deus nisso também, não de eu me desviar, não de eu regredir, para mim entender o processo, quando eu me converti na Praça de Santa Rosa, numa pregação que tinha, e eu fui de novo tomado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo me fez lembrar aquele processo lá de trás, eu ter regredido e eu ter afastado, e naquela convenção ali na praça, aquele retorno ali na praça, não que não valeu lá na Batista, mas eu entendi que verdadeiramente ali estava selando o batismo com o Espírito Santo e aonde eu deveria estar, até porque, se eu não me engano, já vai para 21 ou 20 anos que eu estou na congregacional, e entendendo que Deus tem a fazer na minha vida, eu sei que é um processo ainda, e depois daquele voltar de novo, ou aceitar o Senhor Jesus verdadeiramente, não que não foi de verdade da outra vez, ser batizado de novo, renovado pelo Espírito Santo, eu comecei a desejar isso para os meus. E nesse período da minha convenção e vindo para a congregacional, eu tive a minha prova diária em 3 anos, de passar pela praça que eu fui convertido e ver as pessoas se prostituindo, usando droga. E no meio dessas pessoas tinha uma irmã minha, que na época era viciada em crack. Logo quando o crack começou a se expandir na região aqui, a minha irmã, no tempo de baile funk, começou cheirando cola, da cola experimentou o crack, e eu passava para ir para a congregacional, para ir para a igreja, e o diabo soprava na minha mente: você reclamava que eu te chamava de cavalo, mas no meu tempo, sua irmã não passava por isso. E você diz que está na presença de algo que é mais forte do que eu, mas ele não tem poder para tirar sua irmã dessa situação. E era um confronto que era eu e Deus, e eu não comentava isso com ninguém. Só que eu ficava fazendo essas mesmas indagações: Senhor, o Senhor não é poderoso para tirar minha irmã dessa situação? E esse período de 3 anos de tratamento com Deus, foi em 3 anos que Deus mudou essa situação. A minha irmã se converteu, não passou por clínica, se libertou do crack sem passar por tratamento nenhum, e o inimigo foi humilhado mais uma vez. Eu pude entender que a escolha foi certa e que verdadeiramente Deus não é o poder, Ele é o Todo-Poderoso em todas as situações. E aquilo foi um marco para a minha família toda, porque depois dessa minha irmã, que foi liberta do crack sem passar por clínica, Deus começou a trabalhar no meu lar. Já perdi alguns, mas posso ficar com o coração tranquilo. A detentora de todos os direitos sobre a família era a minha avó, que tinha um terreiro. E a minha avó, antes de morrer, ela se converteu ao Senhor. Se converteu ao Senhor pelo um trabalho começado na minha vida, depois veio com a minha irmã e chegou até a minha avó. A minha mãe hoje é convertida, as minhas irmãs estão na presença. Tem um irmão falecido que antes de morrer se converteu. Então a promessa do Senhor sobre a minha família de salvar os meus está de pé. Então eu não tenho que questionar, e a tendência é continuar a testemunhar o que Deus fez. E você que está ouvindo essa live, mesmo que seja de treino, e acredito que o Senhor também proporcionou esse momento, eu quero te dizer que, baseado na mensagem do meu amigo e irmão José ontem, não tem nada demasiadamente impossível para Deus. Dependente de qual for sua situação que está nos ouvindo, eu quero te dizer que a questão que traz é confusão aos nossos corações, que a gente quer o já. Só que a gente tem que entender que Deus tem o seu tempo, a sua forma de agir. Mas não tem nada, grave isso essa noite, não tem nada impossível para Deus. Por mais que pareça, não é impossível, porque Ele tem um controle, o poder em todas as coisas. E no tempo dele,
todas as coisas acontecem para a glória do próprio nome dele. Amém? E uma coisa interessante, ontem eu deixei esse texto lá no culto, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então você vê, Deus está sempre nos surpreendendo, né? Você conhece o Evangelho, depois a tua família, Deus vai restaurando a família, fazendo a obra, e isso, de repente, alguém que pode estar vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo em algum momento da sua vida, vai poder entender o seguinte, que enquanto há vida, eu digo isso porque em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Mas enquanto há vida, se você está passando por uma situação difícil na sua vida, na sua família, tá certo? Independente se vem de uma religião ou não, ou qualquer outro embaraço que a vida possa propor, tá certo? Enquanto há vida, a nossa esperança é Jesus e Ele pode mudar. Não há nada impossível para Deus, né? Tá certo? Naquela época que você foi lá em Teófilo Otoni, você e sua esposa, a Josane, você já era um diácono na igreja, estava em treinamento. Como é que, porque Deus não só faz uma restauração na sua vida, e eu vou até aproveitar esta frase minha aqui, para dizer o seguinte: eu comparo a igreja como um hospital, tá certo? Um hospital diferente. Em que sentido? Por que ela é igual a um hospital? Porque quando a gente chega na igreja, a gente chega doente. Muitas pessoas se aproximam da casa de Deus, se aproximam de Deus muito enfermos espiritualmente. Quando nós vamos a um hospital, a única coisa que nos leva a ir a um hospital é porque estamos enfermos. Lá no hospital, você é tratado, às vezes precisa de uma internação, e quando você recupera, eles mandam você embora para casa. Agora, na casa de Deus, que é o hospital, nós somos tratados, recuperados, e depois o Senhor trabalha em nossa vida de tal forma que a gente começa também a ajudar aqueles que estão chegando. Ele não manda a gente embora, né? E aí você traz aí um testemunho do tempo da infância, da adolescência, algumas experiências, né? Claro que a gente não pode abordar tudo aqui, mas depois se converte, Deus trabalha na sua vida e hoje você é um diácono na casa do Senhor. Mas naquela época, lá em Teófilo Otoni, você já era consagrado ou já estava em treinamento? Como é que foi? Como é que se deu isso? Então, naquela época eu estava em treinamento, já tinha sido nomeado, mas não tinha sido consagrado. E apareceu a oportunidade desse treinamento e com alguns nomes. E é curioso essa história porque o nosso nome não estava nessa relação de treinamento, mas eu estava sendo observado pelo pastor Osíris, nós estávamos sendo observados pelo pastor Osíris sem saber. Aí o pastor foi e comentou, olha, na lista de nomes que iriam fazer o treinamento, não está o seu escrito, mas você aceitaria? Aí eu olhei para a esposa, e a esposa com medo também falou, mas se é de Deus, nós vamos. E foi curioso até por não estar na lista, que quando a gente estava com as malas prontas para ir, alguns chegaram para a gente e falaram, mas vocês nem missionários são consagrados? Vocês estão indo fazer o que lá? Eu falei, pergunta a Deus e o pastor Osíris. Porque eu tenho certeza que... Tinha que ter um começo, né? Eu tenho certeza que Deus tratou algo no coração dele. E foi de Deus mesmo, porque até hoje é lembrado aquela experiência, até nos momentos difíceis, até aproveitando o ensejo, dia 27, a gente comemorou 12 anos de casado. E a gente estava comentando sobre isso, falando das lutas, falando dos momentos difíceis e dos momentos bons também, que nesse período de 12 anos nós passamos. E desses momentos bons a gente estava lembrando
no nosso aniversário de casamento é a nossa ida para Teófilo Otoni. Porque é até um incentivo para você. Naquela época, então, eu estava casado recente, né? Tava. É porque já tem um tempinho. Isso. Você tá ficando velho, hein? Ali a gente estava na lua de mel ainda. Você que tem um chamado de Deus para sua vida e tem medo, eu quero te dizer que é para você se lançar no medo. Porque independente da chamada, se for explícita ou não, eu quero te dizer que quem está te conduzindo a fazer algo relacionado à obra de Deus é o próprio Espírito Santo. E na gira mundana, a gente fala que um amigo pode colocar a gente em furada. Mas pegue essa para você, o Espírito Santo nunca vai te colocar em situação ruim. Ele sabe o que é melhor para a gente, até melhor do que nós mesmos. E quando eu fui entender isso, foi agora, depois de nem sei quantos anos se passou que eu fui em Teófilo Otoni, eu fui entender. Como eu precisava passar por Teófilo Otoni, pelaquela experiência, para hoje eu ter um alicerce. Você nem imaginava um dia ir num lugar desse, né? Não imaginava. Como eu também, né? Quando eu olho para os lugares que o Evangelho me proporcionou passar, por isso que eu acho importante nós ouvirmos e obedecer à voz do Senhor. Abraão só é o nosso pai na fé porque ele deu ouvido, ele creu naquilo que Deus falou na vida dele. Se eu olhasse a minha condição, se você olhasse pela sua condição, ou até mesmo por aqueles que talvez nem foi, acredito que não tenha sido de maldade quando perguntam, mas você nem missionário mas é porque na verdade a gente, poxa, mas como é que é isso? Né? Muitos questionamentos chegaram até mim um tempo atrás, e aí você vê, eu já passei por tantos lugares, conheci várias cidades no estado de Minas, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, e por aí vai, né? São Paulo, tudo fazendo a obra de Deus, né? E tem muito mais coisa para realizar aí enquanto Deus quiser, né? Então, Deus vai proporcionando tudo isso para a nossa vida. É muito importante isso. Coisa, pastor, só Sim. Interrompendo para mim não esquecer, uma coisa interessante é que as pessoas que me perguntaram, mesmo que sem maldade, você nem missionário mas de lá eu tirei uma lição também que vale até hoje para a minha vida, que Deus nunca vai te chamar para fazer algo se você está parado em relação àquilo que Ele te chamou. Porque Ele não vai te chamar para te fazer algo se você já não está em movimento a respeito daquilo. Porque para muitos eu não tinha, e não tinha mesmo a carteirinha de missionário. Só que hoje o pastor André está aqui em Campos, já teve a oportunidade de conhecer o nosso campo missionário, que é um lugar seco aqui chamado Sovaco da Cobra. E um lugar, para vocês que não conhecem, é perigoso, é um lugar onde a marginalidade, infelizmente, domina. Mas ali era o nosso campo missionário. Ali saía eu e mais 4 irmãos, e a gente com a caixinha de som e um carrinho, e pedia um ponto de luz nas casas, e colocava e começava a pregar, e outros evangelizando, profetando na rua, e vivíamos experiências que só a gente ali sabia, a ponto de pessoas que drogada e alucinada pelo efeito da droga, mas quando chegava e começava a ouvir a palavra, a pessoa era liberta ali, se convertia. Então, testemunhos que só experimenta quem está no campo, quem se lança. Então, para alguns, você nem é missionário ainda, porque você vai e o outro que tem título não. Mas o Senhor não te chamou aleatoriamente, Ele já via você em movimento. A gente costuma falar, Rodigelson, eu aprendi isso muito na igreja, na verdade o chamado, ele é evidente antes de você ter uma credencial, entendeu? Qual é o primeiro campo missionário? O primeiro campo missionário é a nossa casa. Quer fazer missões no mundo? Não tem problema, mas comece onde você está. Há pessoas na nossa casa, na nossa família, há pessoas na nossa rua, em nossa rua, né? Melhor dizendo, que precisam do Evangelho. Né? Nós temos um trabalho aqui que acontece uma vez no mês, já vamos para o 4º culto aqui,
Temos um culto aqui, aqui em Campos, em nossa casa, porque para atender as pessoas que queiram ouvir sobre Jesus, o que também não pode ser forçado, mas é um ponto de referência do Evangelho. Então, a credencial ou o reconhecimento que a igreja tem, que é importante que a igreja reconheça, sim, isso vem, por quê? Porque o indivíduo já faz, não é uma carteirinha, né? Não é uma credencial que vai dizer até onde eu vou. Agora, a credencial, a consagração, a unção, ela vem acompanhado de uma vida de obediência, né? E uma predisposição a fazer a vontade de Deus, né? Isso é muito importante. Então eu fico feliz em poder, e até conversando com alguns amigos aqui, naquela época que eu vim aqui buscar você, foi só você e sua esposa naquela viagem, né? Depois nós tivemos lá a missionária Príscila, o Arthur, o presbítero Joilson, que também na época não era presbítero ainda. Não, naquela viagem eu não sei se foi junto conosco, mas eu acho que o Zé e a Luísa foi, ou foi depois? Não, teve uma viagem que eu me lembro que eu vim lá de Teófilo Otoni buscar, acho que era só você e sua esposa, se eu não me engano. Teve uma viagem que foi assim. Depois houveram outras, né? Tiveram outras viagens que aí estava Luísa, Ziel, né? O Arthur, a Príscila, o presbítero Joilson com a sua família, e foi bênção, né? E interessante é que são experiências que vão marcando a nossa vida e a gente vai, por onde passa, vai contando essas experiências, né? São laços que a gente vai formando, vai fazendo, que só redunda em bênção para a nossa vida. Muito importante. Bom, tocar no assunto meio chato aqui agora. Nesse final de semana, a gente sabe aí que você perdeu seu pai, né? E é um fator bem complicado, porque você está falando aí, a gente estava conversando agora há pouco ali, que foi no dia do aniversário do seu casamento, né? E eu falando que o meu pai também aconteceu assim, foi no dia do aniversário da minha esposa, e a dor hoje, depois ele morreu em 2009, a dor hoje amenizou bastante, mas é uma coisa que a gente nunca esquece, né? Mas que Deus continue dando graça aí a você, a toda a família, para que essa dor venha com o tempo sendo amenizada em nome de Jesus. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Então, eu estava conversando com o irmão ontem, o irmão Arthur, que tem dois processos dessa dor aí, a dor da perda e a dor da ausência, que por enquanto eu não sei a extensão disso, mas eu sei que vai vir. Porque a ausência ela vai ser sentida quando você, como no caso que eu estava comentando com o irmão, somos 5, aí com um irmão morto, no caso, e 3 irmãs. Só que nunca foi segredo. Os pais falam que não tem essa de ter um filho que ele goste mais. E eu quero acreditar também que não tenha, mas tem situações que parecem mostrar isso. E o meu pai ele não escondia isso ao meu respeito. Era até constrangedor. Ele se alegrava com coisas muito simples que eu conquistava e contava para ele que conquistei. E ele falava para todo mundo, viu, meu filho conquistou aquilo dali. Aquele rapaz do açougue lá é meu filho. Para quem não sabe, minha profissão é açougueiro, aquele rapaz é meu filho. E tudo que eu ia fazer e comentava com ele, ele sempre tinha aquela palavra para te animar mais ainda. E não fazia isso muito com os outros, mais comigo. Então, quando eu chegar em uma conquista que eu vou lembrar, que ele iria se alegrar muito, eu acredito que esse momento vai ser um dos mais difíceis. Mas o que conforta meu coração é saber que o Senhor ele não dá situações que a gente não possa suportar, por mais pesado que seja, até no momento de perda. O Senhor sempre tem um refrigério para os nossos corações, e é nisso que eu me apego, mas que é uma situação que eu não desejo para ninguém, mas
eu acredito que o Senhor tem conforto, mesmo num momento desse, que aparentemente é desconfortante. É isso aí. Pois é, conversei aqui com meu amigo Diácono Rodigelson, foi um prazer muito grande para esse vídeo de teste, né? E a gente está tentando aqui, na verdade, a ideia é montar um lugar que nós possamos falar de Jesus. E nós temos as redes sociais, o YouTube, para falar gratuitamente, ter um alcance ainda maior do que aqueles que nós temos. Então, não foi nada combinado, nem ensaiado, tá? Mas aproveitei que ele falou, vou na sua casa aí, falei, agora eu pego ele. Eu estava pensando quem que eu ia trazer, ele já veio, é ele mesmo. Aí a gente vai depois analisar esse vídeo, ver algumas coisas para poder ir arrumando, consertando, né? Mas a verdade é, você que ainda não conhece Jesus, tem que fazer o que, Rodigelson? Rapidamente se lançar aos pés dele, porque tem oportunidade, essa é a verdade. As pessoas às vezes até comentam, e eu acredito, isso já pode ser até um ponto para a próxima live aí, que o Senhor não veio porque ainda tem gente que não ouviu falar de Jesus. Mas isso também não vai ser desculpa. Eu acredito que possa ser até no processo antes o Senhor voltar, porque às vezes você fica nessa, eu posso me converter depois, porque o Senhor só vai vir quando todo mundo falar. Então eu não ouvi 100%, então eu estou nesse que não ouviu falar. Não se engana, não. Não entra nessa, não. Se engana, não, que o Senhor está vindo aí. Tá certo. Um abraço aí, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Mais uma vez, Rodigelson, obrigado. Um abraço na família lá. Que o Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Vamos orar. Vou terminar esse vídeo orando. Quero orar pela tua vida, por você que de repente passou aí pela rede social, pela internet, pelo YouTube e assistiu esse vídeo, né? Perdeu o sono, aí Deus tocou no seu coração, caçou alguma coisa para ver, assistiu esse bate-papo rápido aí. Meu irmão, nós vamos orar por você em nome de Jesus. Pai querido, eu não sei quantas pessoas verão esse vídeo, quem está assistindo esse vídeo agora, mas eu quero colocar diante das tuas mãos, Senhor, porque a tua palavra diz no Salmo 139, que tu és o Deus que conhece e sonda o nosso coração. E eu sei, Deus, que este momento que nós estamos fazendo, gravando aqui, ele não é em vão. Há um coração necessitado de uma palavra, de um estímulo, de um ânimo. Seja sobre a vida do teu filho ou da tua filha. Repreenda, Deus, todo principado e potestade que age nas regiões celestiais e manifesta, Deus, a tua glória, o teu poder. Liberta, restaura, traga alegria, Senhor, para a vida dos teus filhos. Deus, eu oro também pela vida e pela família do Rodigelson, para que o Senhor possa continuar confortando, consolando e consolidando cada vez mais os corações dos teus filhos. Te agradeço por este momento e deixo aqui a tua graça e a tua paz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.